Querido, querida, bom dia para você, shalom no teu coração. Aqui em Mateus 24:3 nós lemos: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Querido, falando sobre discernir os tempos, aqui em Mateus 24 nós encontramos os discípulos fazendo 3 perguntas a Jesus, muito importantes. Dize-nos quando sucederão essas coisas. Primeira pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Segunda pergunta: e da consumação do século? Terceira pergunta. Então Jesus começa a mostrar para eles as coisas que estariam acontecendo antes do seu retorno, ou seja, os sinais que antecederiam a sua vinda. E no verso 4, nós encontramos o primeiro sinal. Jesus diz assim: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amados, essa arma chamada engano tem sido usada por Satanás desde o princípio. Ele enganou 1/3 dos anjos, enganou o primeiro casal no Jardim do Éden, ele enganou a nação de Israel, tem também enganado as nações do mundo. Em Apocalipse 12:9, a Bíblia o chama de sedutor das nações, aquele que engana o mundo todo, a antiga serpente, Satanás. E, infelizmente, Satanás também tem conseguido enganar grande parte da igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 3, ele diz assim: Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês sejam corrompida e se afaste das simplicidades e pureza devidas a Cristo. Ou seja, o apóstolo aqui está com medo, está temeroso de que assim como a serpente enganou Eva ali no Jardim do Éden, ele também possa enganar a igreja do Senhor. E como é que esse engano aconteceria? Qual seria a ferramenta que Satanás usaria para enganar as pessoas? O próprio Jesus diz no texto: Vede que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus diz: cuidado, preste atenção para que ninguém engane você. E Jesus vai falar: porque virão muitas pessoas. Ou seja, o engano está na doutrina. O engano, muitas vezes, está nas plataformas, está no ensino, está justamente na cobiça das pessoas e nos falsos mestres. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, Paulo diz que nos últimos dias as pessoas não suportariam a sã doutrina, as pessoas não teriam mais afinidade com a palavra de Deus, ou seja, daria comichão nos ouvidos das pessoas e elas buscariam mestres para suprir as suas próprias cobiças. É isso que aconteceria nos últimos dias e realmente nós estamos vendo isso acontecer. E, enfim, a minha oração nesse dia por mim e por você é para que o Senhor nos dê discernimento, para que possamos compreender aonde está o engano, para que possamos identificar esse espírito de engano que está nas plataformas. Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatariam da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, a fé seria corrompida por conta do ensino, por conta da doutrina. Então nós temos que ter muito cuidado com o ensino de hoje, com a doutrina de hoje, com os mestres de hoje, com as pessoas que estão nas plataformas hoje, porque, irmãos, a doutrina do anticristo já está dentro de muitas igrejas, infelizmente. É por isso, queridos, que nós precisamos retornar para a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós vamos encontrar segurança, é retornar para o evangelho puro, é na palavra de Deus que nós vamos encontrar o norte para a nossa vida nesses últimos dias. Eu quero orar por você, para que Deus possa te dar discernimento, para que você possa conseguir identificar aquilo que é engodo e para que nós possamos viver a verdade de Deus nesses últimos dias. Pai Celestial, nós estamos diante, Pai, de um tempo difícil. Tua palavra diz que viriam muitos, Pai, e nós te pedimos nesse tempo que o Senhor possa nos ajudar a entender e a discernir aonde estão esses muitos, Pai, que vêm para enganar as pessoas. Soberano, em nome de Jesus Cristo, não permita que a nossa mente seja corrompida, assim como o apóstolo Paulo estava preocupado que a mente dos coríntios fosse corrompida pelo engodo da serpente, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor possa nos manter sóbrios, que nós possamos retornar para a Tua palavra, retornar, Pai querido, para a simplicidade do Evangelho, como a Tua palavra diz, a pureza do Evangelho. Em nome do Teu Filho, Pai, nós oramos a Ti, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém.